para fazer um one-on-one também, agora vai ter o lado clubista agora, né? Normal, do gremista e do flamenguista. E o Gil vai tentar equilibrar as coisas aqui, ó. No gol, Matheus Cunha. Aí vocês me ajudam, porque eu não achei a provável escalação dos dois times, mas eu tô com uma prévia aqui. Aí vocês me falam se é esse provável time mesmo. Gabriel Grando e o Matheus Cunha no gol. Gil, vou deixar você primeiro aí, vai. O Grêmio que fechou o gol contra o Cruzeiro, né? Ele foi um dos grandes responsáveis pela classificação do Grêmio no Mineirão na Copa do Brasil. Fez a defesa de pênalti contra o Bahia também, né? Foi muito importante. Mas eu acho que o Matheus Cunha, né, pelo que ele vem fazendo aí nos últimos jogos aí pelo Flamengo, salvando o time do Flamengo quando o Flamengo passa, né? Pressão, quando o Flamengo sofre pressão, eu vou de Matheus Cunha, até porque o Grando ainda precisa se firmar no time do Grêmio. Tem tudo para evoluir, mas hoje eu vou de Matheus Cunha. Cara, eu não assisti tantos jogos do Grêmio no ano, mas o Gabriel Grando, acho que é bom goleiro. E o Matheus Cunha, que eu vi um pouco mais, fez boas defesas no ano. Então vou de Matheus Cunha. E aí, Giovanni? Cara, apesar de o Grande estar se firmando, tá muito melhor, cara. A gente, torcedor do Grêmio, sempre brinca que ele é o famoso chama-gol, cara. Ele toma uns gols assim que, olha, É é mesmo? impressionante. Mas melhorou, vem se firmando, mas analisando um contexto aí histórico recente, até porque o Matheus Cunha não tem muito tempo que virou titular, né, Rua? Então, ainda assim, eu vou de Matheus Cunha. Eu acho que tá um baita goleiro, tem jogado muito bem. O jogo contra o Atlético Paranaense, eu estava assistindo da volta aqui, ele fechou muito bem o gol, contra o Grêmio também, então acho que leva uma ligeira vantagem. Matheus Cunha, Juan? Eu também acho o Matheus Cunha, apesar que eu acho o Gabriel Grando um bom goleiro também. O Giovanni, ele era o Gabriel Chapecó, não era antes? O nome dele era, né? Exatamente. Então, porque eu acompanhava ele na época que era Gabriel Chapecó. E, tipo, eu achava ele já um goleiro bom. O último jogo que eu vi do Grêmio contra o Atlético Mineiro, eu achei que ele foi muito bem, né? Eu acho ele um bom goleiro, mas eu acho que hoje o Matheus Cunha tá um pouco mais à frente do que ele. Mas, assim, são dois bons goleiros e goleiros novos, né? Exatamente, cara. Boa. O esquema tático é diferente, né? O Flamengo joga com linha de 4, o Grêmio com linha de 3. Tá certo, né, Giovanni? Isso aí. Vamos ver aqui. É o Wesley ou Juan, lateral direito? Uhum. Então o Wesley, cara, põe quem aqui, o Giovanni? João Bruno. Pedro. É o João Cara, Pedro, João né? Pedro. O João Pedro. João Pedro tá aqui, ó. E aí? Cara, contra o Wesley, eu voto em qualquer um contra o Wesley. Até Então, o João Pedro? Porque o João Pedro eu acho bem. Era da base do Palmeiras, né? Bem. eu acho assim, sobre o Wesley, falando porque o Wesley ele tem talento, você vê que ele tem talento e tal, mas, cara, ele toma muita decisão errada, velho. Eu não gosto de lateral que chega na linha de fundo e não levanta a cabeça para a área para cruzar. Ele só simplesmente chega e chuta. Então, assim, eu acho que até o Flamengo, o próprio São Paulo, poderia estar dando mais oportunidades para o Varela, né? Que é um cara de seleção uruguaia, já foi para a Copa do Mundo e tal. Não sei por que ele não vem tendo oportunidades, mas assim, eu acho que eu vou votar no João Pedro, cara. Eu vou votar no João Pedro, assim, porque o João Pedro já me deu alguns pontinhos no Cartola, então eu vou votar no João Pedro. É uma boa. Cara, eu vou de João Pedro, cara. Ele, surpreendentemente, está fazendo uma boa temporada pelo Grêmio, cara. Todo mundo achou que ele ia chegar só para realmente compor elenco, ser banco ali, mas tem jogado muito bem. Acho difícil quando o Fábio voltar, ele retome a posição titular. E até porque, cara, o Wesley, eu concordo com o Juan. Eu assisti poucos jogos do Flamengo, assim, mas eu acho o Wesley um ótimo jogador. Apoia muito mais do que defende, principalmente os jogos que eu assisti que o Flamengo tomou uns gols assim. Cara, muito erro infantil do Wesley, assim, na hora de recuar, a hora de fechar espaço. Então, hoje, eu acho que o João Pedro, tá? O JP. Beleza. Ô, Gil, João Pedro ou Wesley e já emenda aí também Fabrício Bruno e o Bruno Vini.
Vou de o João Pedro, muito por conta que o Wesley ainda erra muitos fundamentos básicos, né? É um cara que apoia bastante, mas erra muitos fundamentos básicos. Aí o Wesley, vou de João Pedro. Bruno Vinho, Fabrício Bruno, eu vou de Bruno Vinho, Thiagão. Fabrício Bruno, não estou acompanhando tanto ele jogar, mas os jogos que eu vi do Fabrício Bruno, ele ainda está, né, errando, né, alguns botes. Eu não vi ainda o Fabrício Bruno se firmar no Flamengo ainda, como, por exemplo, o Léo Pereira. O Léo Pereira, alguns jogos aí, o Léo Pereira foi bem no Flamengo, né, mas o Fabrício Bruno ainda não vi ele se firmar no Flamengo. O Bruno Vini fez bons jogos no Grêmio, né, um dos poucos jogos que eu vi do Grêmio, ele fez bons jogos. Ele conseguiu organizar, né, ajudar o Renato a organizar essa trinca de zagueiros do Grêmio, então eu vou de Bruno Vini. E aí, Gil? Entre os dois aí. Cara, eu particularmente não assisti tantos jogos do Flamengo, né, cara? E os poucos que eu vi, assim como o Gil, eu acho o Fabrício Bruno um zagueiro um pouco relativamente bem grosso, assim, cara. Tipo, eu acho às vezes mais meio desleal em alguns lances que eu vi, tá? Mas assim, jogando, tipo, não passa tanta segurança assim. Até porque, cara, o maior problema do Flamengo hoje é esse sistema defensivo, né, cara? Tanto ele quanto o Davi Luiz ali, eles sofrem bastante. Então, eu vou de Vini, cara. Ele é limitado, não é um super zagueiro igual é o Jeromel, mas pelo menos não tem comprometido tanto, cara. Eu vou de Vini. E aí, Juan? Assim, o Fabrício Bruno, ele viveu uma boa fase assim no começo do ano, né, com o Flamengo, principalmente na chegada do São Paulo, quando o São Paulo chegou, né, que ele formou a zaga com ele e com o Léo Pereira. Ele viveu uma boa fase, mas aí ele já tá meio que na queda. Não dá para saber o porquê, né? Se é porque tipo o São Paulo só escalava ele de titular e aí ele se achou que não, agora eu sou titular da zaga, ninguém me tira e tal. E aí ele começou a fazer uns jogos ruins, apesar que eu acho que ele fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense, tanto ele quanto o Davi Luiz, né? Fizeram um jogo legal ali. Contra o Atlético, como eu disse, mas assim, eu vou votar no Bruno Vini porque o Fabrício Bruno é aquele zagueiro que para mim ele não passa muita confiança ainda, mas ele é aquele zagueiro que, cara, ele dificilmente ele dá uma entregada monstra assim, sabe? Tipo, ele faz o básico, ele faz o que o zagueiro tem que fazer, que é ganhar na velocidade do atacante e chutar a bola para lateral. Mas assim, eu vou votar no Bruno Vini também, porque eu acho que a entrada dele deu uma melhorada no sistema defensivo do Grêmio, apesar que o Grêmio ainda dá muito espaço ali, principalmente pelo lado direito. Então, Bruno Vini aqui ganhou. O Kahneman ou o Davi Luiz, ô Gil? Kahneman. Kahneman, ele, apesar da idade, ele tá jogando bem, né? O jogo contra o Cruzeiro jogou demais, foi um leão. O jogo agora contra o Atlético Mineiro botou o Hulk no bolso, né? E é até surpreendente, assim, para mim, né, que não acompanho assim, muito o Kahneman, mas o Kahneman, pela idade que ele ainda tem muito vigor, né? Um cara que tá demonstrando muita raça, muita vontade, e nem parece, né, que passou tantos anos que o Kahneman ganhou uma Libertadores jogando em alto nível e tá jogando também bem agora, né? Então, e o Davi Luiz, né, recentemente, né, ele foi válido pela torcida, né? Ele não tá indo com aquele clima de amor com a torcida do Flamengo também, né? Então, eu vou ficar aí com o Kahneman, porque o Kahneman, mesmo com uma idade avançada, cara, tá jogando demais. É o último jogo é a prova disso. E aí, Gil? Fora a liderança dele também no time também. Cara, eu Acho que vou de Kahneman também. Concordo com o Gil, cara. O Kahneman, assim, havia um receio, porque ele ficou 2 temporadas aí jogando muito pouco, né? O ano passado ficou praticamente a temporada inteira fora. Havia muito receio como ele ia voltar fisicamente e ele vem numa crescente muito boa, cara. Igual o Gil falou, sábado contra o Atlético Mineiro, assim, surreal o quanto ele estava jogando bem. Conseguia antecipar todos os lances. Cara, o Hulk simplesmente não se criou, não fez nada no jogo. E ele vem várias rodadas aí, boas partidas, jogando muito bem. Geralmente é o primeiro, quando o Renato precisa colocar o time mais ofensivo, o Renato tira ele. Não por conta da qualidade técnica ou vigor, mas é porque ele joga muito firme, geralmente leva amarelo, é expulso, então, mas eu vou de Kahneman. Ainda acho que o Davi Luiz não, desde que chegou, acho que não foi tão bem ainda no Flamengo, talvez não atendeu a expectativa que todo mundo tinha. Eu acho que todos os flamenguistas, todo mundo que acompanha futebol, assim, talvez esperava muito mais do Davi Luiz do que ele vem entregando, principalmente essa temporada. É isso, Juan? Kahneman também ou Davi Luiz?
Não. Nessa disputa eu vou com o Kahneman também. Eu acho que o Davi Luiz ele viveu uma boa fase ali com o Dorival, né? Porque o time estava encaixado. Apesar que ultimamente ele fez alguns jogos bons com o Sampaoli, né? Acho assim, desde o jogo contra o Atlético Paranaense, o primeiro jogo da Copa do Brasil, ele fez uma sequência boa de jogos, né? Eu achei que ele foi até bem contra o Palmeiras também, né? O Davi Luiz. Mas assim, se esse confronto fosse Léo Pereira contra Kahneman, eu acho que a fase do Léo Pereira hoje é melhor. Mas assim, como é contra o Davi Luiz, cara, eu acho que o Kahneman sobressai. E como eu disse, eu assisti o jogo contra o Atlético Mineiro também. E assim, impressiona o vigor que o Kahneman ainda tem, né? Eu acho que o Kahneman tem 31, 32 anos. Não é tão velho assim quanto pareça ser. Mas eu acho que, cara, ele voltou e tá jogando muito. Tanto que ele botou o Hulk no bolso, cara. Então, pra mim é Kahneman hoje contra o Davi Luiz. Beleza. Ó, o Ayrton Lucas, né, na esquerda. E com esquema diferente do Grêmio, não tem alguém que joga ali pelo lado esquerdo ou vamos de É o Bruno Alves Reinaldo, né? ali? Rinaldo, cara. Reinaldo, né? Uhum. Aí eu acho Ah, o que Reinaldo. Ayrton Lucas, né? Não sei vocês aí, mas Ayrton tem Lucas muita também. discussão. Eu acho que é o Ayrton Lucas, cara. Embora o Reinaldo esteja fazendo uma temporada muito boa, cara, o Ayrton Lucas é mais constante. Também acho. Faltou o Bruno Alves, então o Bruno Alves a gente coloca com o volante aí do Flamengo. Quem vai jogar lá de primeiro volante? O Juan? O É o Thiago Alan. Maia? É o Alan. Ou É o o Alan Alan. já joga? O Alan vai jogar de primeiro volante. Ele foi titular contra o América de primeiro volante. Entendi. É, é difícil, né? De posição diferente. Eu não sei como o Bruno Alves tá aí, ô Gil. Cara, ele tá jogando de líbero, né, cara? É. Ele é muito lento pra ser um zagueiro combativo ali, né, cara? Ele é o primeiro combate e tudo mais. Então ele joga de líbero. Cara, eu vou de Alan também, de Alan. Não iria Eu vou de de Alan Bruno Alves. também. Vou de Isso, Alan. né? Thiago Maia ou Juan? Sim. Ou Thiago Maia. Thiago Maia, né? Thiago Uhum. Maia contra o Vila Sante? Tá. Aí pode passar já. É unânime. Nossa senhora. Aí é Vila Sante, pô. Não tem nem como. Não dá nem pra É. debater, então. Vila Sante. Temporada Vila do. Sante, Vila Sante tá na temporada mais artilheira da carreira, né? Ele não tinha vivido isso antes, né? Primeira temporada que ele tá aí fazendo gol atrás de gol. Não, fazendo muito gol, chegando bem na frente, cara. Tá jogando muito bem, cara. Desde o ano passado, assim, ele, pra mim já era titular incontestável, embora o Renato sempre colocasse ele ali como opção, mas o Paraguai tá jogando demais, cara. Ótimo jogador. Bom jogador. O Gerson Rua. É o Gerson agora. Gerson contra o Bitelo. É isso que se encaixa aí mais? O Cristaldo ou o Bitelo, né? Ou o Cristaldo, né? Eu acho que é o Cristaldo, né? Acho que é mais o Cristaldo. E aí, entre os dois? Cara, assim, como jogador, eu acho o Gerson mais jogador, mas a atual temporada eu acho que o Cristaldo tá melhor, então eu vou de Cristaldo. Porque o Gerson ainda tá oscilando bastante pro Flamengo. Por isso que eu gosto do Juan. Ele não é aquele flamenguista emocionado, aquele cara que, nossa, Flamengo é o É o melhor Gerson, do é o universo. É o Vapo. Gerson, é o Vapo. Eu também vou de Cristaldo aí, o Gils. O que vocês acham aí? Cristaldo Né? também, tá? Cristaldo também. Cristaldo, até pela importância dele do time do Grêmio, né? Fala muito do Suárez, mas o Cristaldo é um cara que ele tem uma importância muito grande para esse time aí. Cara, e Arrascaeta com Bitelo? Acho que é isso. Cara. Eu vou de Arrascaeta, hein? O Bitelo tá jogando muito, mas o Arrascaeta é embaçado. É um cara que sei. pode, é um cara que pode, é um cara que pode decidir a qualquer momento, né? Um cara que pode fazer uma enfiada de bola, pode achar um gol mesmo o time não jogando tão bem, né? Um cara diferente, apesar do Bitelo, como você falou, ser um grande jogador, um jogador muito importante pro Grêmio, mas o Arrascaeta ele é diferente, né? Então eu vou de Arrascaeta também. E aí, concordam? Cara, assim, com dor, muita dor no coração, eu vou de Arrasca, cara. Porque assim, o Bitelo realmente tá jogando muito, muito, cara. Tipo, assim, eu não esperava que o Bitelo fosse evoluir tanto.
Mas, cara, é o Arrascaeta. Ele não vem na temporada brilhante, igual ele vinha nos anos anteriores. Acho que sofreu muito com lesão esse ano, né? Sim. Mas, cara, quando o bicho tá inspirado, cara, tem que fazer. Ou é uma assistência brilhante, ou é um gol. O cara é decisivo demais, joga muito, cara. E lá na frente, então, o Bruno Henrique ou o Juan tá mais provável para jogar? Bruno Henrique. Aberto? Uhum. Tem o Bruno Henrique contra o Seria Grêmio contra aí. tem que ver, né? Porque o Grêmio joga com 3 zagueiros, seria contra quem? Tem um É que eu tô pegando a escalação antiga, que tem um Cuiabano, não sei se é ele que vai jogar ou Gil. Tem um Carbaggio daí, cara. O Carvalho. Carbaggio, É, então, segundo tem um que é o Carvalho segundo aqui. nome. Cara, eu vou de BH. Bruno Não sei Henrique. vocês. Bruno Henrique, cara. Espero que ele não faça gol no Grêmio, que ele adora fazer gol no Grêmio, mas espero que dessa vez ele deixe em off, cara. Não, Cara, o cara Ilana... adora fazer gol no Grêmio e no Atlético Paranaense, né, cara? Impressionante. Né? Sempre de cabeça, né? Aquele gol na arena que ele fez na Libertadores lá foi de cabeça. O primeiro jogo na Libertadores. O homem de cabeça é brabo. Ô, Juan, o Pedro tá fora? Não, é o Gabigol que vai jogar por opção de São Paulo. Opção mesmo. Então é o Gabigol e aí, se for o Soares, né? 4x0. É 4x0, velho. Pode passar. É o Soares, cara. Tem que falar. Cara, o Soares é o melhor centroavante da última década do futebol mundial. Não tem como. É o Soares, velho. É o Soares. E não estando 100%, né? Não estando 100%, ele tá fazendo isso que ele tá fazendo. O Soares sem o joelho é melhor do que todos os atacantes do futebol sul-americano. Mas aí eu vou provocar. O Gabriel Barbosa de 2019. Aí tem que ser justo, né? O Soares de 2019. Não tem como, velho. Não dá. Se a gente for fazer o mano a mano Soares contra qualquer atacante do futebol sul-americano, vai dar Soares, velho. Não tem como. Soares é muito acima da média. Cara, essa eu quero ver, um treinador, mano. Sampaoli ou Renato Gaúcho. Essa é embaçada, hein, cara. Olha, eu vou falar, mano. Pra mim, o Sampaoli subestimado. É um treinador... Não me encanta. Ainda bem que não veio pro Palmeiras em 2020. Tava bem cotado pra vir. Eu prefiro o Renato Gaúcho ainda, mano. Eu sei que o Juan vai discordar E outra, né? ferozmente, mas... E, Thiagão, só falando do São Paulo, né? Onde ele vai, né? Ele exige demais, né? Ele exige demais, eu quero aquilo, eu quero aquele jogador. Fora também, né, que em muitos lugares que ele vai também ele arruma uma tretinha ali com o dirigente. Foi assim aqui no Atlético, também no Santos, né? Mas o São Paulo, ele é um treinador que ele conseguiu por resultados com o Santos, por exemplo, né? Mas eu penso, galera, que o Renato ele tá fazendo muito. Eu não posso, assim, é um elenco do Grêmio, um elenco bom do Grêmio, mas não é um elenco estrelado, não é um elenco milionário do Grêmio. E o Renato tá conseguindo aí fazer um bom trabalho com esse time do Grêmio. Ele conseguiu aí, por exemplo, dar um padrão de jogo para essa equipe, vindo da Série B, ele conseguiu, né, fazer o time ter um entrosamento, conseguiu também, né, fazer com que o próprio Vila Sante, como o Giovanni falou, voltasse a jogar bem, e fora também que ele perdeu alguns jogadores, e mesmo assim ele conseguiu a recomposição. O esquema de 3 zagueiros é um exemplo disso. O Grêmio não estava bem na defesa, e ele vai, muda para 3 zagueiros e consegue dar uma equilibrada ali. O Sampaoli, para mim, é um bom treinador, mas assim, ele não conseguiu ainda fazer o Flamengo jogar aquilo que a gente espera que o Flamengo jogue. O Flamengo é um time milionário, um time que massacra, um time que vai pro ataque, mas o São Paulo não conseguiu dar essa cara pro Flamengo. Então eu vou de Renato Gaúcho. Eu acho que o Gil aí e o Juan vai ficar com treinadores deles, né? É isso? Cara, assim, na minha opinião, nenhum dos dois seria o técnico ideal pro meu time. Não contrataria nenhum dos dois de jeito nenhum. Porque, tipo, o Renato Gaúcho, ele no Flamengo foi um cara que ele teve um trabalho com prazo de validade, tipo, de 3 meses, 2 meses. E aí, quando ele perdeu algumas peças no elenco, ele não soube mexer bem com o que fez e tal no Flamengo. Enfim, a gente sabe o que deu aquele ano de 2021, muito por culpa dele também,
Que, cara, quando o Flamengo precisou de ter algumas peças ali, por exemplo, alguns jogadores se machucou, ele não conseguiu recuperar. Eu acho que o que ficou marcado na passagem do Renato Gaúcho foi o Michael, né? Que estão falando que tá indo pro Grêmio. Que o Michael conseguiu render bem nas mãos do Renato Gaúcho. Mas, cara, no Flamengo ele se mostrou assim, ser um técnico bem limitado, até na questão tática, assim. Porque a gente viu essa mudança que tá tendo no Grêmio de 3 zagueiros, mas, cara, o Grêmio ainda continua sofrendo, porque geralmente o time, quando tem uma zaga com 3 zagueiros, não sofre tanto, né? Já o Sampaoli, cara, o Sampaoli é um técnico assim também. Então, o Sampaoli é um técnico 880. Então, ele faz o time jogar, ou o time ganha de 4-0 ou toma de 4-0. Então, para mim, um treinador, para você contratar ele, para ele ser tão inconstante como é o Sampaoli, eu não contrataria. Dito isso, meu voto é no Silvinho. Qual que é o nome daquele treinador lá, o Juan, lá na década de 90, lá, os caras. Meu voto é no seu Valdemar. O seu Valdemar. É. Valdemar. Olha, Ô Gil, ó, o Lucas Iniesta mandou mensagem aí, falou que essa sintonia do Renato Gaúcho com o Grêmio é quase mágica. Difícil explicar com o time melhora tanto cara, com ele. Eu acho que o Renato Gaúcho nasceu para treinar só o Grêmio, só no futebol brasileiro. cara, nasceu pro Grêmio, para jogar no Grêmio, para ser campeão. Cara, assim, a questão dos 3 zagueiros não é nem porque o Grêmio defendia mal. É porque o Grêmio não conseguia atacar mais, cara. Não tinha velocidade no time. O meio-campo do Grêmio ali, que vinha nesse começo do ano, era o Vina, o Cristaldo e o Bitelo. O Vina só se tornou titular porque o Ferreirinha, que era o escape de velocidade, se machucou. Então, assim, era um meio-campo talentosíssimo, criado, tabelado muito bem, mas não tinha velocidade para recompor principalmente. Então, aí puxou os 3 zagueiros para poder se tornar um time mais veloz. E, cara, não dá para explicar, cara. Realmente, igual o Inês falou aí, não sei o que acontece, cara. O Renato cai ali para treinar no Grêmio e o time vai, cara. Ele tira leite de pedra. Foi assim com o time que ganhou 2016, ganhou a Libertadores 17. Porque se for olhar o time da Libertadores, cara, não era um super time, não, cara. Era um time com muito decatado, né? Um refúgio daqui, dali, deu certo. Então, hoje, assim, né, o one a one aí é Renato Gaúcho em cima do São Paulo, sem pestanejar muito, cara. É isso, então a escalação ficou o seguinte, ó, Matheus Cunha, o João Pedro na direita, Bruno Vini e Kahneman, o Ayrton Lucas na esquerda, Alain, Vila Sante, Cristaldo, com Arrascaeta e na frente BH e Soares, técnico Renato Gaúcho. Ainda deu o Grêmio, hein? O Grêmio ficou com a vantagem aqui em cima do time do Flamengo no 1-1.